Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia, o buscando, em espírito e em verdade. Ele é aquele que nos revela a imagem, a glória do Deus vivo. Através dele, nós falamos face a face com ele. Nós temos que buscar daquele que é a fonte. Se quisermos ser purificados, santificados, se quisermos aprender do Pai, tem que ser através da fonte, a fonte de água viva. Ele é a fonte. Tem que vigiar, porque muitos buscam a revelação de outras fontes, E aqueles que receberam aquela revelação nem sempre estão sendo inspirados pelo Espírito Santo. Por isso é um erro quem busca outras fontes. Busque direto na fonte. Ele disse, aquele que o buscar, ele o revela. Como ele disse, a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas eles o rejeitaram, porque amaram mais as trevas, e a luz expõe as suas más obras. Quando a luz vem, ela expõe tudo que foi dito nas trevas. Ela revela o interior. Ela revela, como ele dizia aos religiosos, e diz até hoje, vós sois aqueles que passam um esmalte no exterior, fazem uma maquiagem que possa até enganar os homens, mas não engana aquele que está do alto dos céus e contempla todos os filhos de Adão. E também aqueles que têm o discernimento de espírito, aqueles que têm o exercício constante da fé, ele discerne os espíritos, discerne entre o bem e o mal, conhece a intenção do coração. E muitos são os que estão nas trevas, porque aquele que anda segundo a luz, na primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 5 ao 7, diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando ele faz aquele primeiro milagre ali em Caná, que ali ele estava, sua mãe e os seus discípulos como convidados, e ele disse, sua mãe, que tem contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Ele estava ali como convidado, mas chegaria o momento onde ele seria o principal da festa, aquele batismo de fogo, que ele diz, ansei muito em um batismo que tem que passar, mas não vejo a hora de passar, porque através desse batismo trarei fogo, dissensão. A Bíblia diz que os inimigos são os da família, E o sinal nós sabemos que quando se levantasse os da família, ali seria o sinal que a sua vinda está próxima. Mas nós sabemos que estamos vivendo o princípio das dores, onde o anjo do concerto diz que vai purificar os filhos de Levi, aqueles que ainda têm o seu nome escrito no livro da vida. Ele vai libertá-los, porque eles estão sobre o jugo do opressor, estão no ministério da iniquidade. E aqueles que teve o seu nome riscado no livro da vida, a estes já não há mais esperança. São aqueles que blasfemaram contra o seu espírito, que é onde ali vai haver no julgamento, os que estiverem à esquerda, ele disse, maldito, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E os que estiverem à direita, ele dirá, vinde benditos do meu Pai. Ainda que alguém entre com
uma veste que não esteja com uma veste nupcial, né? Ele dirá: amigo, como entraste aqui? Né? E muitos são os que não terão resposta. Mas nós temos que buscar na fonte de água viva, né? Porque se busca revelação através de livros, outras fontes, acaba sendo enganado, né? Porque nem sempre aquela revelação ali foi inspirada pelo Espírito de Deus. E nós sabemos aquilo que vem de homens, né? Que a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A nossa fonte verdadeira é a fonte de água viva. Ali ele mostra, né, que a água transformada no vinho novo, vinho definitivo. E nós temos que ser odres novos, né, com um vinho novo. Ali mesmo o mestre Sala diz: geralmente se serve o melhor vinho e depois se coloca o pior, mas até agora vós guardais o melhor. Ele é o vinho novo, definitivo, aquele que guarda os mandamentos em seu coração e os pratica através dele. Que a única forma de sermos praticantes é através dele. Ele é a luz, o Evangelho é a luz que acende a lâmpada, que são os mandamentos. Né? Sem que adianta ter a lâmpada, né, sem a luz, não resolve. Nós temos que ter a iluminação às Escrituras, e Ele é a revelação das Escrituras, Ele é a fonte do qual nós devemos procurar, e todo aquele que medita nele de dia e de noite, aquele que busca conhecer a sua sabedoria, e ele aplica um entendimento em nós. O entendimento é desviar do mal. Ele persevera não em trevas, ele persevera na luz. Se alega que está nele e ele em nós, nós somos luz, nós somos uma candeia, não colocada no alto do monte da cidade, para que todos contemplem, né, para que todos venham a conhecer esta sabedoria que despedaça todo o jugo. Mas são muitos que estão destituídos da sua glória, né? São palavras vãs, mentirosas, né? Porque aquele que fala algo e não o pratica, este é um mentiroso, né? Como pode dizer que está na luz e andando em trevas, né? Mas a Bíblia diz que nestes tempos do qual nós estamos vivendo, né, será revelado toda a podridão, tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, onde nós temos contemplado, né, em mais um dia que a gente ande perseverante, porque no versículo 5 diz: qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, né? Praticando as mesmas obras. Ele disse: aquele que permanecer até o fim e não negar meu nome, este será o vencedor. Ele nos ensina também a fugir de debates de doutrina, vãs filosofias, porque isto nada edifica, né? Continuai anunciando a verdade para que os cativos venham ser libertados, os aprisionados, né? Anunciai o evangelho aos gentios. Mas e também ele nos diz que haveria divergência, né? Para que se fossem conhecidos os escolhidos. E em mais um dia que a gente persevere em espírito e em verdade, né? Fugindo, apartando, né, dos zombadores, dos escarnecedores, porque jamais nós devemos ser influenciados, né, por aqueles que estão destituídos da sua glória, aqueles que são palavras meramente humanas, que não têm valor real no alto dos céus, colocado na balança não tem peso, né? Porque ainda que se julgue sábio, né, aqui na terra, mas há um lá em cima que a sua balança
não aceita pesos desonestos, né, medidas desonestas. E a sua balança é justa. E ele é aquele que nos justifica dia após dia. O que nós temos que fazer é perseverar com uma consciência que nos acusa como cumpridores da sua obra, né? Falando não aquilo que vem de nós, do que é próprio. Jamais buscamos honra e glória de si mesmo, se assim procedemos, nada somos. Ele é aquele que nos glorifica e nós gloriamos em nossas fraquezas e perseveramos exercendo os dons que Ele nos concede, né? Exercendo o direito e não torcendo o direito, né? Porque muitos têm imputado a verdade pela injustiça humana, né? Porque apacentam a si mesmo. Seu Deus é o seu próprio estômago, né? Mas nós somos daqueles que esvaziamos de nós mesmos e perseveramos como cumpridores daquilo que nós guardamos em nosso coração. Isso só é possível através do único bispo e bom pastor de nossas almas, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual nos dá o livre acesso, né, ao alto dos céus. E nós temos em nosso coração um mediador, o advogado, né? Como aqui João diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quem alcança a Cristo Jesus, né, ele alcança a justiça. Já pela lei está sempre tropeçando em algum ponto e acometido desobedecer a todos os mandamentos e está rumo à destruição da sua alma, porque não se consegue ser cumpridor. E se não se cumpre os mandamentos, como fareis para herdar a vida eterna? Assim diz o Senhor. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.